uma preparação de excelência, que isso cabe a todos nós conhecer, mas foque especificamente na vaga, tá? Na vaga e na oportunidade que apareceu. Se não se a sua preparação, algum curso específico ou algo que complemente muitas folhas no seu currículo não está diretamente ligado com a oportunidade que está sendo surgida, a vaga que está sendo disponibilizada, talvez seja interessante não abordar e deixar uma quantidade até mínima para que quem vai analisar o RH consiga verificar de uma forma mais interessante, uma forma bem mais rápida, o conteúdo e que o seu currículo seja escolhido para as próximas fases. Legal? Leandro. À vontade. Posso me interromper um minuto? Por gentileza. O Leandro, é o seguinte, então a gente precisa alterar a nossa grade do currículo de acordo com a vaga que a gente vai estar prestando, né? Então toda vaga que eu for realizar uma entrevista, eu altero o meu currículo de acordo com as especificações que eu tenho, meu conhecimento para aquela vaga em específico. Eu não vou ter um modelo de currículo fixo que eu vou apresentar para todas as vagas, é isso? Perfeito, João. Excelente o entendimento. Como no início havia comentado que não há uma maneira, uma estrutura, né, uma estratégia única para que você utilize esse currículo, né, por exemplo, uma formatação única para que você o utilize em várias oportunidades diferentes. Agora, se o seu campo de aprendizado ele é vasto, administração, contábil, profissões que se interligam, você não precisa alterar seu currículo. Agora, por exemplo, você tem formação em administração, você tem formação em informática e você tem formação em logística. Pronto. Administração, informática e logística. Surgiu uma oportunidade que seja voltado para a administração, que seja para escritório, para controle de informações, análise de contratos, administrativo, alta gerência, talvez você possa tirar o conteúdo de logística para que o seu currículo não fique extenso demais. Até porque, como fator de curiosidade, nos grandes centros, e isso pode parecer frio demais ou pode parecer até não correto, mas existem equipes e RHs que analisam os nossos currículos em, no máximo, eu não digo analisar, ler tudo, mas eles se interessam ou não por nosso currículo em, no máximo, de 9 a 10 segundos. Então, um currículo muito vasto demais pode tirar o interesse, apesar de que o currículo grande significa muita vivência, muita preparação, muita bagagem, muito conhecimento. Mas isso às vezes, pode tirar o interesse de quem está analisando, do recrutador, da oportunidade. Então, João, você não precisa a todo momento remodelar de novo todo o currículo. Algumas informações, elas se mantêm. Mas, para que ele não fique tão extenso, se aquele emprego que você teve não condiz quase nada com essa nova realidade, e ele é um emprego que não é tão atual, você pode até retirá-lo do currículo. Como eu vou explicar aqui para vocês, eu vou ser um pouquinho mais rápido para nós termos tempo. No currículo, pessoal, dica importante, mantenham pelo menos, quer dizer, no máximo, 3 experiências de emprego. Podem ser atuais ou podem ser as mais importantes experiências que vocês tiveram. As experiências e as formações que vocês tiveram. Vocês também podem abordar de 3 a 4, no máximo, das principais formações. Mas não tem um limite. Só as experiências de trabalho mesmo, que eu indico que vocês não coloquem, eu trabalhei em 10 empresas. Coloca as 10 experiências. Isso vai tirar um pouco aquele brilho e interesse
do seu, que pode ser um ótimo currículo. Legal? João, fique à vontade para perguntas, tá? Se não ficou satisfatório, gere outra pergunta aí e pode interagir assim que você quiser, tá bom? Não, show, Leandro. Deixa eu só, antes de finalizar, só uma outra pergunta, pode me responder rapidamente, tá? Mas agradeço aí pela explicação. Hoje em dia a gente vive na era digital, né? E muito se fala do LinkedIn, não sei se você já ouviu falar. Um meio de entrega de currículo mais viável no século XXI, né, que a gente está vivendo agora. O que seria mais viável? Esse currículo digital ou o próprio currículo físico? O que uma empresa de alto porte enxergaria como mais viável? Olha, João, excelente pergunta, João. Foi muito bem pertinente o que você perguntou, porque tem uma análise muito interessante da atual situação profissional em que a gente se encontra e que nós nos encontramos, com a situação aí de 2 anos anteriores. Por exemplo, os currículos presenciais, os currículos impressos, sempre serão importantes quando a empresa solicitar que ele seja entregue. A partir do momento que, infelizmente, aconteceu a situação da pandemia, o mercado se reinventou e as empresas praticamente, não que elas descobriram, elas redescobriram que todo o contato online também é muito importante para processo de seleção, para escolha, para entrevista. Então, João, atualmente os ambientes online são muito mais importantes e alcançam muito mais oportunidades do que somente o currículo impresso. Atualmente, você deixa o currículo salvo no seu computador para quê? Para anexá-lo no e-mail, para anexá-lo em sites, para anexá-lo aí em sites de terceiros, aí, de empresas que oferecem vagas, que pedem o currículo. Então, tenho certeza que o currículo físico ele não vai desaparecer. Mas essa realidade online que nós estamos agora, da entrevista, da videochamada para entrevista, do currículo, que na verdade era algo que eu ia comentar daqui a pouco, mas já fica bem pertinente falar agora, que é o vídeo currículo, na qual nós estamos nos moldando a gravar as nossas entrevistas e enviar esse conteúdo para as empresas. Grandes empresas, aí na Grande São Paulo, entre outras cidades grandes, já não tem esse contato pessoal mais. É todo através aí das redes sociais. Então, o LinkedIn é excelente para essa interação entre empresários, empresas, oportunidades. Os sites que dá link para terceiros, para que você possa anexar seu currículo. E, com certeza, as redes de amizades. O Facebook é uma grande dessas redes de amizades, na qual você pode compartilhar aí conhecimentos ou compartilhar informações, mas talvez algo um pouco mais pessoal, talvez a gente se sinta inibido de comentar no Facebook, porque é público. Então, eu imagino que sites como LinkedIn, Cato, entre outros, sejam ambientes perfeitos para que nós possamos aparecer para o mercado de trabalho. Então, excelente pergunta. E já vai uma dica para a galera. Comecem a treinar a videochamada. Grave você respondendo a uma entrevista ou participando de uma entrevista e depois assista. Essa será a maneira que os colaboradores, futuros colaboradores e candidatos, serão contratados no futuro. Legal? Obrigado, João, novamente. Essa pergunta foi muito boa. Obrigado, Leandro. Valeu. Eu que agradeço. Galera, então eu vou abrir o conteúdo explicando junto com um PowerPoint que eu montei com as informações, tá? E quem tiver dúvidas, pode acionar o chat. A coordenadora está analisando junto com vocês as informações do chat. E quem preferir, abra o áudio e possa compartilhar a qualquer momento que, como enriquece essa nossa reunião, essa nossa palestra, não é? Galera, vamos lá. Eu vou tentar não fazer coisa errada aqui.
Deixa eu ver o que acontece, tela inteira. Deixa eu ver aqui. Tá. Professor, no canto, aí o senhor vai lá em apresentar, né? Aí você coloca a tela inteira. Tá, está aparecendo para vocês a administração? Não. Não? Não. Não compartilhou. Aí você tem que clicar na sua tela, lá em cima, quando... Isso, agora está. Agora está. Agora nós estamos vendo o que o senhor está vendo. Estão vendo os alunos? Pode colocar um slide. Estou vendo os alunos. Nós estamos vendo a sua tela. Agora isso, ótimo. Agora nós estamos vendo o slide. Pode seguir, professor. Perfeito. Eu estou tentando deixar ele aqui em... Eu creio que o senhor não consegue. Tá ótimo. Consegui. Agora sim? Perfeito. Galera, perdoe o amadorismo aqui. Vamos lá. Administração. Então, Leandro Galinda, é com uma enorme satisfação que estou aqui com vocês, né? Infelizmente, né? Deu uma quebrada no ritmo aí, mas a gente voltou. Estamos agora aqui todos e vamos compartilhar conhecimento, que é o mais importante. Bacharel em administração aqui pela Fazar, aqui pela casa, na qual eu tenho um respeito e gosto demais. Muitos amigos e colegas, desde os alunos, toda a equipe também, a coordenação e os professores, que são mestres. E sou especialista em agronegócios pela USP e estou no campo do agronegócios também. Sou professor em ensino técnico e nós nunca podemos permitir de nos estacionarmos no conhecimento. Tá? E o mais importante, estarmos preparados para as oportunidades. Quem de vocês aí que daqui a alguns dias já passou, vai passar pela entrevista de emprego? Então vamos ter algumas dicas importantes, pontuais, e espero que ajudem demais a todos vocês. Elaboração de currículo. Galera, eu já comentei sobre a elaboração de currículo, mas eu vou dar uma evolução, tá? Cuidado com erros de ortografia e gramática. Erros de ortografia e gramática, galera, século XXI, não são toleráveis. Tá? É como se fosse não. É obrigatório você revisar o seu currículo e entregá-lo corretamente. Por quê? Porque o seu currículo é o documento mais importante para que você tenha a oportunidade de conquistar algo e de ser melhor e estar mais preparado do que centenas, dezenas ou milhares de outros candidatos. Então tenha carinho e cuidado e atenção a montar o seu currículo. Legal? Está montando o seu currículo no Word? Dica, passa lá o corretor automático. Eu não me lembro se fica no menu edição ou no menu ali, no menu arquivos, um dos últimos botões lá, né, um botãozinho de verificar a ortografia, algo assim, tá bom? Ele vai dar um tapa no seu currículo e vai mostrar, opa, palavrinha sem acento aqui, palavra escrita errada ali. E de uma forma bem direta, sinceramente, o currículo descreve como você é, que pessoa você é e que profissional, como você exerce suas atividades profissionais, sua trajetória. Por isso é importante que no momento do currículo e da entrevista, você seja sincero. Porque a entrevista, pessoal, por mais que nós tenhamos medo e apreensão referente à entrevista, ela é um complemento do nosso currículo. Se o nosso currículo foi aceito, significa que a nossa entrevista é interessante para a empresa. Então, é um vínculo direto. Se você não tem alguns vícios ou erros ou comportamentos no currículo, você também não tem na entrevista. Fechado? Vamos continuar. Galera, não sei se ficou pequeno aqui para vocês. Eu trouxe a imagem de um modelo de currículo, na qual foi o que eu tinha comentado
com o João, que fez a pergunta, e comentado no início, o currículo, na verdade, ele não tem um padrão único. Nossa, eu montei o currículo nesse padrão e eu vou ser contratado. Não tem para ninguém mais. Galera, pode voltar para casa. Não é dessa forma. O importante é algumas informações que eu gostaria de compartilhar com vocês. Galera, se alguém já fez algumas das atividades que eu vou comentar, não levem para o lado pessoal, tá? Currículo colorido. Não precisa deixar o seu currículo um arco-íris. Você não vai chamar a atenção do recrutador pela cor, pela vivência do seu currículo, e sim pelas informações contidas nele. Então, não coloque muito colorido demais. Vou jogar um glitter aqui no currículo, ver se dá uma pegada, né? Ver se dá uma chamada de atenção. Não é necessário, tá? O currículo, ele precisa apenas de uma boa formatação. Colocar muitas informações complementares deixa o seu currículo cansativo e desinteressante. Porque o currículo, na verdade, é o seu resumo. E o seu resumo qual é? No currículo, eu sou legal, eu sou bonzinho e eu sou, adoro série. Isso é pessoal. E isso não é vital para conseguir a vaga. Tá? E você vai falar de você na entrevista. Né? Você vai abordar as suas qualidades na entrevista. Legal? Vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, são as informações, o nome. Uma dica importante demais. Se você está concorrendo a uma vaga que não é na sua cidade, e no edital da vaga pede que você resida naquela cidade, tente colocar o endereço de algum conhecido, de algum parente, de algum amigo, deixar o endereço e as informações da cidade atual que você está, pode comprometer a escolha do seu currículo para a vaga. Tá? Existem exceções, mas pode comprometer. Já passei por essa situação. Galera, olha aqui no currículo, eu vou dar uma agilizada, tá? Se vocês verem que foi muito rápido ou tem perguntas, pode abrir o áudio direto. Objetivo, vaga para blogueiro. Pessoal, sinceramente, quando abro uma oportunidade de vaga na empresa e nós temos um conhecimento, capacitação ou curso, nós temos bagagem para supri-la, nós não precisamos colocar o objetivo que nós queremos. Porque talvez o RH analise o seu currículo e, olha, nós poderíamos aproveitar este candidato para aquela outra vaga que vai estar disponível. Mas que pena, o objetivo dele é esse aqui específico. Então, não é um erro, mas é uma dica. Não direcionem cargos. Porque se a empresa, olha, por pouco que ele não encaixa nesse cargo, então que pena, ele não pode ser escolhido. E você poderia perder a oportunidade porque o seu currículo fica no banco de dados da empresa. Seu currículo, né? Eu vou guardar o seu currículo, pá, na picotadeira. Não é assim. Fiquem tranquilos, fica no banco de dados. Tá? Leandro. À vontade. Mas eu já ouvi de outras empresas que quando você não coloca um cargo tipo específico, alguma coisa assim, demonstra que você não tem tipo atitude, esse tipo de coisa, entendeu? É realmente assim ou não? Excelente pergunta. O seu nome, por gentileza, que eu não estou vendo. É Renata. Ô, Renata, muito obrigado pela participação, tá? Renata, excelente a sua pergunta, vamos comentar aqui. Pessoal, isso que a Renata colocou é algo a ser considerado. Por quê?
Porque parece que sem objetivo você fica aleatório. Ah, eu pego o que vier. Eu aceito o cargo que acontecer. O que acontece se você colocar um objetivo? Atenção. Se você preencher esse objetivo, preencha o objetivo baseado nos conhecimentos e formações acadêmicas que você possui. Legal? Por exemplo, profissionais de pedagogia e da administração. Objetivo, engenheiro elétrico. Você foi direto. Você foi claro com a empresa, quero esta vaga. Mas ao analisar as formações, as competências não suprem o que será pedido aí nas habilidades, competências, atitudes a serem supridas aí da vaga. Tá? Então, Renata, eu não sei se te responde corretamente, mas quando você perceber que as suas qualificações são diretamente semelháveis ao cargo, você pode, no objetivo, especificar o cargo sim. Vai dar um peso muito grande para que você seja bem analisada e que seja feita a escolha. Se você colocar o objetivo e não tiver como mostrar para a empresa que você tem conhecimento naquela área, é um objetivo que vai que vai fazer com que você não tenha oportunidades, talvez em outras áreas, se essa for a análise direta do RH. Perfeito? Renata, legal? Bastante, Luiz. Leandro, obrigada. À vontade. Pessoal, a maioria aí das pessoas que preenchem o currículo não colocam o objetivo, colocam apenas a frase à disposição da empresa, né? Ou à disposição das necessidades da empresa. Enfim. E o objetivo, colocando ou não vai fazer com que você seja inserido ou retirado do processo de seleção. Agora, se nós focarmos demais, a empresa, obviamente, vai respeitar e vai, esse é um objetivo específico, só que a competência não tem representatividade, pode enfraquecer a oportunidade. Tá bom? Leandro, À vontade. o ideal é colocar foto no currículo ou não? Excelente pergunta. O seu nome, por gentileza? Lívia. Lívia, muito obrigado pela pergunta. Galera, peço desculpas a vocês, é que eu estou vendo o mesmo PowerPoint que vocês, tá? Eu não estou vendo a tela com vocês conectados. Lívia, uma pergunta muito importante, tá? Não existe uma obrigatoriedade pela foto. Não existe um padrão que currículo sem foto é jogado fora e currículo com foto é colocado na mesa do entrevistador. Tá? Não existe esse padrão. O que importa é o conhecimento que nós agregamos. Porém, Lívia, gostaria de ser sincero com todos. O currículo com foto, ele demonstra uma aptidão a mais, uma qualificação a mais para quem vai analisar o seu currículo. Porém, dependendo da vaga e de longe eu quero parecer frio e ao mesmo tempo aí grosseiro, tá? De forma alguma, galera, porque eu já passei por isso, já entreguei muito currículo. Dependendo da vaga, do cargo, a foto, obviamente, vai ajudar a fazer uma diferença para a escolha. Certo? Por exemplo, um cargo de modelo. Um cargo de modelo, eu não preciso pôr foto, entendeu? Porque já é picotadeira na hora, é gastar uma fotinha 3x4 ali à toa. Mas, um currículo para modelo, a foto vai ser vital. Para quem analisar, vai entender de rosto, de sinais, vai entender de foto, vai entender... Então, dependendo do cargo, obviamente que a foto é importante em todos os momentos. Novamente, dependendo da oportunidade,
a foto não deve ser fator de escolha. O RH, entrevistador ou recrutador, deve ser ético a ponto de analisar o seu conhecimento, de analisar a sua capacidade, não a beleza. Mas nós sabemos que uma boa apresentação também é importante. Então, pode adicionar a foto, de preferência, uma foto colorida e, de preferência ainda, uma foto original. Tá? Se você não for distribuir muitos currículos, coloque fotos originais. Cole no currículo fotos originais. Tá? Tem uma galera que tira cópia e aí a foto fica preto e branco e vai borrando, e aí daqui a pouco, né, tem que fazer um exame arqueológico para saber o que está acontecendo com aquela foto. Então, galera, Lívia, está respondido? Assim, de uma forma bem de boa, porque eu sei que pega um pouco. Nossa, mas vai avaliar pela foto? Não tem sentido, né? Sim, eu também acho. Isso não é nada ético. Mas é importante, pelo menos, a empresa já conhecer aí quem ela vai chamar como candidato. Obrigada, Leandro. À vontade. Pessoal, fiquem à vontade para perguntas. Eu só vou aqui, então, acelerar, que eu quero falar de entrevista, que também é um tópico. Que horas? Nossa! Vamos lá. Então, nós temos o campo das informações pessoais, nós temos o campo da formação acadêmica, que você pode colocar quantas informações você tiver, tá? A sua formação é muito importante. E as experiências profissionais. No máximo, galera, 3 experiências das mais importantes ou as mais recentes. Legal? Outro slide. A parte aqui de cima acaba repetindo as experiências profissionais. Aqui, ó, qualificações e atividades complementares. Se você tem inglês, curso de línguas, outro tipo de preparação, experiências em outras empresas, experiências em outros países, cursos complementares que dão uma importância maior para a sua profissão, participação em congressos, prêmios, conquistas, participações em congressos aí de apresentação científico, né, de congresso científico, quem entregou aí o TIC, né, trabalho de iniciação científica, óbvio, nessa pandemia não, mas anteriormente você poderia ir em outras faculdades. Eu cheguei a representar a FASAR em outras faculdades aqui da região, quando apresentei o meu TCC. Não era TIC ainda, tá? Era TCC. Monografia famosa. E aqui embaixo, informações adicionais. Disponível para residir nas cidades, criativo e inovador. Quer dizer, não precisa colocar tudo bonzinho e carinhoso, fácil de se comunicar e fácil de interação fora do trabalho. Não coloque tudo. Seja bem sucinto nas informações adicionais, porque você vai realmente explicar quem você é na entrevista. Tudo bem? A todos presentes, alguma dúvida ainda sobre currículos? Fiquem à vontade para perguntar, para colocarem alguma experiência, algo que vocês passaram, fiquem à vontade, tá? Se não, a Carla está acompanhando o chat, se puder, eu já vou avançar para a entrevista, tá? Professor, Leandro, rapidinho só. O senhor considera interessante... Desculpa, eu te cortei, perdão. Não, pode falar, Carla, pode falar, com vontade. O senhor considera interessante colocar referência, professor, no currículo? Excelente pergunta, Carla. Só para analisar se eu entendi, é a referência de uma pessoa naquela empresa em que você vai tentar a oportunidade? Na realidade, pode ser, a referência pode ser colocada também, né?
mas a referência de um profissional, de um professor. Eu participei de um evento uma vez, aqui em Rio Preto, do recrutador da empresa Shift, uma empresa tem um estilo bem diferenciado. E eu lembro que ele havia comentado logo sobre isso, essa questão da referência, porque ele valorizava isso. A Shift é uma empresa aqui em Rio Preto muito inovadora, a gente tem um estilo muito, muito parecido com a Google, enfim, né? Tem um estilo de gestão deles muito parecido com a Google aqui em Rio Preto, muito diferenciado. Depois a gente trabalha sobre esse ponto. E aí eu lembro, né, por esse evento, ele havia comentado dessa questão da referência, porque ele costumava fazer, ele costumava ligar nas empresas para saber, né, ou para um profissional específico, né, quando tinha referência, para saber, né, sobre aquele colaborador, aquele candidato, enfim. Carla, excelente comentário, foi muito bem pertinente, porque esse é um fator muito importante também, que dá um peso muito bom para o currículo. A todos os presentes, se vocês tiverem uma referência que seja uma pessoa importante na área, que seja um escritor, por exemplo, uma pessoa referência na área que você atua ou que estuda, tá? Pode sim colocar a referência, assim como eu imagino que a maioria de vocês já devem ter ouvido sobre as cartas de recomendação. Quando você sai do emprego e a alta gerência, olha, vou fazer uma carta recomendando seus bons trabalhos para qualquer RH que te receber. Então, essa indicação, ela é muito importante. Se vocês tiverem o conhecimento ou o contato de alguém, a coordenação do curso que vocês terminaram, um professor mestre aí, um professor que vocês tiveram muita afinidade e que tem um bom conhecimento que os represente, vocês podem colocar que essa pessoa, ela está dando um aval de que você tem qualidade. Por ela, você tem qualidade para ser escolhido. Carla, eu imagino que seja isso, não é? Exatamente, professor, muito obrigada. Eu agradeço. Evandro? Leandro. Por gentileza. No caso, tipo, de uma carta de referência, é recomendado a gente enviar ela junto com o currículo ou, tipo, na entrevista? Excelente pergunta. Quem que perguntou, por gentileza? É a Renata. Beleza, Renata, vamos lá. É muito importante que você, no envio do seu currículo, você já anexe a carta de referência, a carta de indicação. Por quê? Porque ela vai dar um peso e importância muito grande para quem vai te direcionar para seguir nas oportunidades de vaga até chegar na entrevista. Se você não tiver sucesso antes da entrevista, aquela oportunidade ela já cessou. Então é muito importante. Porém, na entrevista, você pode utilizar esse artifício para reforçar ao recrutador a qualidade dos seus contatos e a qualidade do seu conhecimento. E na entrevista, você também, olha, e eu também tenho uma carta de recomendação e entrega pessoalmente, que é algo que os recrutadores não aguardam. Essas atitudes extras fazem uma diferença muito grande e contribuem muito bem aí para a entrevista. Mas anexe-a junto do currículo, perfeito? Ok, compreendido. Leandro, Sim. eu posso usar o mesmo currículo para diferentes oportunidades? Excelente pergunta. Quem me perguntou, por gentileza? Lívia. Lívia, legal. Assim como o João havia perguntado, se ele precisa, se é necessário, a cada oportunidade diferente, remodelar todo o currículo, não. Você pode deixar o mesmo currículo, a mesma montagem de informação,
Mas, dependendo da vaga que foi aberta e da oportunidade, você pode direcionar algumas informações do seu currículo, né, deixando-as nele ou retirando-as, para que seja mais atrativo, que o RH verifique que você teve oportunidades, que você teve vivências e conhecimentos muito mais voltados para aquela área que você tenta a oportunidade. Legal? Mas, se as áreas que você vai concorrer aí são baseadas praticamente nos conhecimentos e nas formações do seu currículo, pode manter, não precisa formatá-lo, ok? Ok. Evandro, tá bom? Oi, Evandro, satisfação. Vamos lá. Vamos falar sobre superqualificação, tá ok? Vamos imaginar que tem uma empresa lá que está contratando um químico responsável, tá? E eu tenho mestrado, doutorado e PhD em química, tá ok? Eu devo omitir essa superqualificação? Não, é importante, excelente pergunta, Evandro. Essa qualificação, né, essa grande qualificação, ela tem duas vias, tá? E vamos explicar legal, porque eu já ouvi relatos de pessoas, e essa pergunta do Evandro foi muito pertinente. Se você chegou a esse nível de mestrando, PhD, isso demonstra uma preparação de profissional muito diferenciada do mercado convencional, do mercado comum, né? Por isso, se a oportunidade de vaga, se o cargo que a empresa abriu para que seja, né, para que profissionais sejam contratados, se essa vaga é pertinente com todo esse conhecimento que você carrega, perfeitamente você colocará isso no currículo e, obviamente, será no mínimo chamado, participará da entrevista, né? Vai passar etapas, vai conseguir aí passar nas etapas e ir para a entrevista. Porém, pessoal, acontece algo que é o seguinte. Evandro, no final você me corrija aí e se a pergunta foi bem suprida, foi bem respondida, tá? Eu já escutei, por algumas vivências de RH, já ouvi de profissionais muito bem gabaritados que começaram a tirar do currículo grandes ou importantes qualificações que têm. Por quê? Porque ao participar da entrevista para vagas menores, sabendo que tinha conhecimento muito maior, a vaga já é praticamente ganha. O que aconteceu com esse profissional? Isso eu ouvi da pessoa, um contato que eu tenho de outro local. Comecei a tirar as graduações mais altas que eu tenho, as especializações, os mestrados, porque dependendo da vaga, se ela é muito pequena demais, o recrutador comenta, olha, o seu currículo é bom demais para a vaga que você está concorrendo e nós não vamos poder pagar o que você merece. Obrigado e até a próxima. É isso mesmo, Leandro. Concordo com você, plenamente. Exatamente. Então, agradeço demais, Evandro, que foi muito pertinente você ter comentado, porque às vezes nós incentivamos aí os alunos, os profissionais, a colocar as maiores formações do currículo para uma vaga. Pessoal, novamente, nós não podemos tirar o mérito e o peso e a grandeza de nenhuma vaga. Todas as profissões são importantes. Tá? Mas se você colocar em um currículo, se você formatar um currículo, tá? Por exemplo, mestre em química, e colocar num currículo formação em administração, para uma vaga de office boy, quem vai ser contratado? Ah, mas são formações diferentes, professor. Sim, um está num nível alto demais. O outro está chegando num nível de primeira graduação. Mas
a competência daquela vaga tem um foco maior para que a pessoa que não tem tantos cursos ou formação, ou que até estaria já acostumado a certos salários. Então, eu infelizmente soube dessa informação. O Evandro, obviamente, tem muita experiência, deve ter conhecido profissionais que passaram por isso, e é triste você fazer um downgrade no seu currículo, galera, é absurdo. Com certeza, Lé. Tá, obrigado, viu? Eu que agradeço, Evandro, muito obrigado pelo complemento. Então, pessoal, fazer downgrade, né? Quer dizer, diminuir o currículo, como? Mas são fatores específicos, tá? Pessoal, antes de continuar, eu gostaria de perguntar para Carla e os mediadores, nós temos tempo para que eu entre em entrevista? Professor, nós temos aproximadamente 15 minutos. Eu estava até pensando, né? Dependendo, eu acho fantástico, né? Quando nós, né? Esquecendo o incidente, né? Quando nós temos a possibilidade de, num processo de construção do conhecimento, né? As perguntas florescem tanto, as participações florescem tanto que chega, né? À necessidade de um segundo momento, né, professor? Então, o senhor pode seguir, acho que nós temos mais 15 minutos aí, dependendo, ou nós fazemos um segundo momento, tá? Agendamos um segundo momento, ou eu vou pedir a gentileza que o senhor, né, grave uma videoaula de uns 20 minutos explicando, né, esse processo da entrevista e nós repassamos aos alunos. Perfeitamente, Carla. Eu finalizo. Pode ser? Perfeito, Carla. Eu finalizo, então, aqui o currículo e, então, eu parto para algumas dicas de entrevista. É que entrevista é o dobro do que eu montei para currículo. Sim, então... sim. Aí depois nós combinamos, se nós organizamos um segundo momento, né? Ou se eu peço para o senhor gravar uma videoaula. Perfeitamente. Está muito legal, né, gente? Está muito legal, professor. Parabéns. Professor, boa noite. Meu nome é Anderli. Eu sei que o tempo está curto, mas hoje em dia é muito normal as empresas fazerem uma certa diferença para pessoas que são acima do peso? Elas avaliam muito isso? Excelente pergunta. Responderei da forma mais sincera possível, porque essa questão, assim como eu falei da foto, né, assim como foi comentado da foto no currículo, eu parto da seguinte premissa, e como profissional da administração, de toda a bagagem que, pelos estudos e pela formação humana que nós temos, pelo administrador que nós vamos nos tornando, eu inicio comentando o seguinte: o que deve ser analisado no candidato são as suas qualificações, as suas competências, porque o que vai agregar de profissional, de habilidade, de comprometimento, né, de atividade, é o nosso conhecimento e a nossa vivência. A nossa condição física, a não ser casos específicos, né, vagas destinadas específicas, mas se é uma vaga que aceita normalmente, de forma comum, qualquer candidato que consiga corresponder boa saúde nos exames médicos, imagino pessoalmente, tá, que isso não é um fator que vai escolher ou não, que vai deixar que você tenha oportunidade ou não. Mas nós estamos num país
na qual prevalece algumas situações. Em uma parte, pelo RH. O RH, novamente, é uma pessoa importante demais na empresa. O entrevistador e o recrutador devem ser éticos a ponto absurdo, devem ser extremamente éticos. Porque, na verdade, quem vai trabalhar com a capacidade. Certo? Agora, que eu vou dizer para você que não existe nenhuma não rejeição, mas uma não escolha, que não consiga chegar em algumas etapas, tá? Isso depende muito do fator e da pessoa. Mas se eu dizer para você que isso não existe, não é verdade. Tá? Não é verdade. Porém, todos que se sintam menosprezados, todos que se sintam diminuídos e excluídos por qualquer situação, em qualquer local, pode acionar danos morais. E a empresa sabe. Porém, a empresa ela tem o direito de contratar o profissional no perfil que ela preferir. Então, nesse momento, eu vou processar a empresa porque ela não me escolheu. A empresa pode alegar que o seu currículo não era pertinente, que o seu tempo de trabalho não é ideal, que as suas experiências eram inexpressivas. Mas, pessoalmente, como profissional, como educador, eu acho que esse fator não deve nem ser analisado quando você precisa de mentes e capacidades para o trabalho. Agora, como eu comentei, nós temos que falar as claras. Dependendo do recrutador ou do RH que está olhando o currículo, ele já pode, a pessoa pode não passar para outras etapas. É muito desconfortável falar sobre isso, porque nós estudamos e agregamos conhecimento, agregamos outros cursos, agregamos o nosso espaço para fazer a diferença. Mas, infelizmente, não é só nessa condição. Piercings, tatuagens, entre outros adornos, também acabam tendo um pouco de resistência dependendo da vaga. Obrigada, professor, pela sua resposta. É porque eu já passei por isso já. Eu fui para uma empresa e eu fui chamada para conversar, passei pela primeira entrevista, passei pela segunda, e quando chegou na terceira etapa, antes de fazer mesmo os exames médicos e tudo mais, tinha uma pessoa que era magrinha e tinha eu mais gordinha. E eles acabaram ficando com a moça que era mais magra. Essa pessoa, porque depois eu soube que eles acharam que por eu ser obesa que eu não daria conta do trabalho. E só que a outra pessoa trabalhou 5 dias e acabou desistindo do trabalho. Perfeitamente. Eu não concordo de forma alguma, porque novamente, nós estudamos para fazer a diferença, né? E uma condição física não vai atrapalhar o desempenho de uma atividade, né? Salvo atividades específicas, obviamente, mas eu espero que você tenha, eu imagino que na época não, mas eu espero que você tenha entendido, e infelizmente, em algumas empresas, pode haver critérios dessa forma. E a empresa é que define conceitos internos, mas eu imagino que os RHs aí das empresas consigam olhar de uma forma um pouco mais profissional e direta para as capacidades, porque é isso que vai contar no momento de realizar a atividade. O que aconteceu com aquela empresa? 5 dias, o RH teve o trabalho de iniciar um novo processo para conseguir candidatos. Então, espero que não aconteça mais, tá? Sim, eles até me falaram se eu queria fazer recrutamento de novo, mas aí eu recusei.
está no seu direito e eu concordo com você. Aquele não sei que lugar que é, mas talvez não seria ambiente para você. Sim, hoje eu estou num lugar muito melhor, graças a Deus. Professor, sim. Só posso fazer uma intervenção aqui? Por gentileza. Eu ouvi a história e a pergunta da aluna, né? Acho que é a aluna, que ela está com o nome de Vitor. Sim, a Vanderly, aqui aparece o nome do meu marido. Isso. Então, mas não dentro de uma empresa, mas dentro da educação, nós vivenciamos há pouco tempo atrás, há uns 5, 6 anos atrás, uma situação onde professores que não eram efetivos, 2 professoras que não eram efetivas, elas eram contratadas e passaram num concurso, e no momento que foram fazer uma perícia médica, elas foram reprovadas na perícia médica por serem obesas, né? E isso foi matéria de Fantástico, Jornal Nacional, a repercussão da mídia foi gigantesca, porque elas alegaram por que até então, mais de 20 anos de serviço, elas podiam trabalhar como professoras contratadas e depois elas já não podiam mais como professoras efetivas, né? Então, olha que país que a gente vive, o país do preconceito, né? Não é só nas empresas privadas, a gente viu isso acontecendo na rede pública do nosso estado, há alguns anos atrás, e elas entraram na justiça, tiveram que entrar na justiça e ganharam, né? Fugiu um pouquinho do tema aí do currículo, professor, mas eu quis fazer essa colocação, né? Porque a gente tem que lutar, assim, pelos nossos direitos, e ao mesmo tempo, se for uma empresa que agiu dessa forma com a gente, não serve para mim, né? Como a senhora disse aí, não serve. Fez bem em não ter voltado, se humilhado, querendo fazer parte dessa realidade. Tá? Obrigado, professor. Eu que agradeço, professor, muito bem comentado. Vivemos uma situação em que, infelizmente, passamos por situações desagradáveis, só que essas situações não podem tirar o nosso esforço de crescer. Muito pelo contrário, deve carregar aquele gás para você mostrar, né? Mostrar para os profissionais e mostrar para o mundo que nós temos capacidade. Lamentável que aconteça, sinceramente, vai continuar acontecendo, tá? Mas vamos nos preparar, porque com o conhecimento, aliás, nós sempre conseguimos chegar o mais longe possível que nós quisermos. Legal? Para encerrar, eu gostaria de comentar, então, eu gostaria de mostrar para vocês, eu vou fechar em cima de uma imagem, tá? Que era um gatilho aí para a gente dar uma descontraída e ir para a segunda parte, porque, pessoal, o que tem para falar de entrevista é outra aula. E a entrevista, ela é até mais... a gente até desenvolve um pouco mais o conteúdo, porque a gente vai para o entrevistador, para os seus... o que você deve ou não utilizar, para o seu comportamento, mas esta nossa palestra aqui foi riquíssima de conteúdo, riquíssima, primeiramente, de comportamento. Tá? Quem está conectado aí, que eu não estou vendo agora, eu estou com a tela aqui do currículo, mas eu dou parabéns a todos aí tanto pelo profissionalismo e também por voltarem, por estarem aí participando e por deixarmos situações, né? É a prova viva de que situações ruins acontecem, mas que com capacidade, com organização e com vontade, a gente consegue dar a volta por cima e proporcionar melhores situações. Ia começar dicas de entrevista e preparem-se, tá? Eu vou encerrar em 5 minutos. 5 minutos não, em uns 2 minutos. Preparem-se.
vou mostrar para vocês a imagem do administrador, ou do pedagogo, da pedagoga, da administradora, que vai fazer entrevista aí do século XXI, as entrevistas videoconferência. Olha que top aí, galera, né? Nós estamos bem arrumados e, né, a nossa parte de baixo aí a gente tá de chinela Raider, a gente tá aí de havaianas, tá de shortão colorido. Galera, essa é brincadeiras à parte, tá? Eu trouxe essa imagem só para brincar com a galera, tá? Professor, por favor, não peça para a gente levantar agora. Por favor. Vamos encerrar a palestra e não peça para os professores levantar. Pede sim, Leandro. Pede sim que você vai ficar surpreso. Fica de cueca aí. Né? Abafa o caso. Não vamos levantar. Professor, ó, o meu telefone já bombou aqui, até de alguns alunos do 7º termo. Professor, nós não podemos ficar sem esse momento entrevista. Né? Então, vamos, né? Aqui tudo indica, se o senhor aceitar, professor, nós podemos dar continuidade na semana que vem, focando nas entrevistas, tá? Inclusive, até o pessoal do 7º termo que falou que, cara, meu grande problema, a minha grande necessidade no momento está sendo justamente a entrevista. O que vocês acham, pessoal? Vamos lá? Topam? Sim. Tá com um gostinho de quero mais, né? Fala a verdade. Sim, muito interessante. Muito boa essa palestra. Fantástico, né? Professor, então, depois a gente conversa, vamos mexer esse doce aí para a semana que vem, já está no embalo, a gente já segue. Meu telefone já começou aqui bombar as mensagens. Que excelente. Eu agradeço novamente a oportunidade, porque quando nós compartilhamos, nós aprendemos. Então, quanto mais nós compartilharmos, as nossas dúvidas e as nossas realidades serão aí a resposta e com certeza algo que fará com que outros consigam crescer e que consigam também as oportunidades tão esperadas. E o que mais aqui o corpo docente da FASAR espera é que vocês tenham sucesso. É o que mais nós esperamos, é que com o curso, com a administração, com a pedagogia, que vocês tenham sucesso e que sejam profissionais diferenciados no mercado. Perfeito? Eu fico à disposição para uma próxima interação e que voltem todos que estavam conectados hoje aqui, porque vocês deram um show de participação. Pessoal, agradeço demais, peço desculpas por falar tanto, mas o tema é pertinente e vocês aí complementaram muito bem a nossa palestra de hoje, tá? Mestres, os professores, os alunos, Carla e a equipe aí que nos auxiliou, um forte abraço a todos e aí eu permito que a Carla encerre. Valeu, pessoal! Muito obrigada, professor Leandro, muito obrigada, professor Edson, professor Evandro, professora Andresa, demais docentes, eu vi que o professor Mário também estava. Muito obrigada, queridos alunos dos cursos de Administração e Pedagogia da FASAR, pela participação. Nós estamos aqui com representantes, basicamente, de todas as turmas. E, realmente, acabamos, né, finalizamos com gostinho de quero mais. Vamos organizar esse segundo momento, né, o mais breve possível, para que, realmente, a gente fique muito fresquinho na cabeça e consiga ter êxito aí nos processos seletivos, que as oportunidades, elas surgem, né, professores? Nós precisamos estar prontos, né, prontas para essas oportunidades. Isso é muito importante. Brilhante a vossa fala, professor, com cada dia, né, mais fantástico. Muito obrigada, realmente, por tudo. E reitero, pessoal, desculpas, né, pelo ocorrido, tá? E nunca tinha visto algo igual, mas somos resilientes, né? Já resolvemos o problema, né? A situação rapidamente, voltamos e conseguimos, né? Estar aqui com gostinho de quero mais com o segundo momento. Já adianto que na semana que vem eu
na organização, eu vou focar apenas no público interno, tá? Salvo algumas exceções de convidados que a gente realmente conheça. Muito obrigada pelo carinho de todos. Professor, arrasou como sempre, professor Leandro, muito obrigado. Fantástico, né, professor? Gente, show. Parabéns, Zê, parabéns. Parabéns. Um abraço a todos, viu? Muito obrigado. Tchau, boa noite. Boa noite. Um abraço, gente. Bom feriado. Professor, parabéns, viu?